Recentemente eu acompanhei uma paciente muito especial durante um período de internação dela no hospital. Como é que isso tudo aconteceu? Ela já estava com dor há muito tempo e já tinha passado em vários especialistas. Quando ela realmente procurou algum médico que tomou um tempinho para entender o que estava acontecendo, ele achou o diagnóstico e me encaminhou a paciente. A paciente já estava muito cansada de estar nessa peregrinação por aí sem conseguir resolver o problema dela. Eu logo indiquei a internação e ela foi para o hospital. E aí o que aconteceu nas primeiras 12 horas de internação lá? Ela e a família ficaram muito decepcionados e muito inseguros com o tratamento proposto lá. E aí, eles me pediram para ser a médica assistente. E o que é isso? Talvez se você não seja do Rio, você não esteja acostumado com essa nomenclatura. Médico assistente é aquele médico que vai ser responsável por toda a internação do paciente, por várias questões que vão dar conforto não só ao paciente, à família, mas isso também acaba impactando na própria equipe ali do hospital. Hoje eu vou contar para vocês tudo o que é ser um médico assistente. Eu sou Renata Beranger, eu sou médica, infectologista, especialista em doenças infecciosas e parasitárias. O que é ser um médico assistente? A melhor definição que eu acho é ser um médico para chamar de seu. O que é isso? Independente do hospital que você esteja, ou se você vai fazer um tratamento ambulatorial, ou se você vai ter que fazer infusão de alguma quimioterapia, ou antibiótico, ou enfim, aonde quer que você esteja, aquele médico vai ser o responsável por te acompanhar durante todo o seu tratamento. Tem pacientes, por exemplo, que me têm de médica assistente pelo resto da vida. Em casos, por exemplo, de pessoas que vivem com HIV. Ou alguns outros não. Alguns têm infecções pontuais, mas precisam de, por exemplo, uma internação hospitalar para fazer um antiviral ou um antibiótico na veia. E foi isso que aconteceu com aquela paciente. O que enfim, é ser um médico assistente? É justamente estar ali disponível para entender todo o processo do paciente, para conseguir fazer aquela costura, porque às vezes um só paciente precisa de vários especialistas. Aí imagina, você tem um especialista olhando o rim, o outro o fígado, o outro, sei lá, a pele, e um não conversa com o outro, ou talvez isso seja passado de formas diferentes para a família e fica todo mundo doido no final. O médico assistente é aquela pessoa que vai entender de tudo o que está acontecendo e vai traçar o plano terapêutico. E com isso, a gente consegue até diminuir o tempo de internação. Tem até trabalhos mostrando isso, da melhora do prognóstico e da taxa de sobrevivência. O que quer dizer isso? Que quando a pessoa tem um médico que chama de seu, você consegue sair mais rápido do hospital e consegue uma melhor cura do problema. Por quê? Porque você tem aquela pessoa ali o tempo inteiro prestando atenção em você. E não necessariamente o médico precisa trabalhar naquele hospital. Eu vou em todos os hospitais do Rio de Janeiro, que é onde eu trabalho. Aonde o meu paciente está, eu posso ir lá, eu tenho meu CRM, eu sou cadastrada no hospital e eu posso fazer esse acompanhamento diário. Nesse meu caso específico que eu estou contando para vocês, a paciente tinha uma previsão de ficar internada de até 21 dias. E com 7 dias eu consegui colocar ela em home care, que é o quê? Quando a pessoa fica em casa fazendo só o tratamento na veia que ela tinha que fazer. E isso, com certeza, dá uma qualidade de vida muito melhor para os pacientes. Sintetizando, o que eu gosto de chamar de médico assistente é um coordenador. Ele que vai coordenar toda a equipe, tanto de médicos, de plantonistas, de fisioterapeutas, de nutricionistas, de todas as especialidades, fono quando precisa. Por exemplo, se um paciente está na terapia intensiva que precisa ali daquele cuidado contínuo, o que acontece? Os plantonistas rodam, eles ficam 12 horas até 24 horas de plantão. Depois, quando eles vão embora, outro médico assume.
Ou se você não está no CTI, por exemplo, você está internado numa clínica médica de um hospital, onde você não está tão grave, mas você precisa desse acompanhamento, existe uma equipe clínica do hospital que vai te acompanhar. E geralmente são médicos muito bons, muito capacitados. Eu não estou aqui querendo dizer que não são bons ou o tratamento não é adequado, mas geralmente eles atendem vários outros pacientes e não é um médico todo dia. Geralmente isso aí roda entre 3, 4, em alguns lugares é o médico do dia do plantão. Isso acaba confundindo a família e mesmo o paciente. Às vezes você pergunta para os pacientes ou para o familiar, mas peraí, quem é seu médico? Eles não sabem dizer o nome, porque são vários. E às vezes informações importantes ficam perdidas, às vezes exames têm que ser refeitos porque alguém esqueceu ou alguém não viu. Então, assim, o médico assistente tem um papel primordial em agilizar, em acalmar a família e atender os anseios. Essa minha paciente, por exemplo, ela tinha uma questão que ela tinha que tomar um remédio específico 15 minutos antes da refeição. E o hospital não conseguia de jeito nenhum ajustar o horário da refeição. Parece uma coisa simples, né? Se eu quero almoçar 12:30, a minha comida tem que chegar 12:30. Mas o hospital não conseguia, porque eram muitos pacientes para ser entregue ali a comida rapidamente, ninguém sabia. Então eu tive que sentar com a nutricionista, chefe, para entender qual era o problema do hospital, se daquele caso específico a gente não podia conseguir. E no final das contas deu tudo certo, a gente conseguiu. Então a gente tem a capacidade de ver as mínimas demandas dos pacientes, que às vezes pode parecer besteira, né? Às vezes você pode estar pensando aqui, que besteira, 15 minutos, espera aí para comer. Só que quando você está internado e você já está há muito tempo em algum tratamento, são essas pequenas coisas que fazem a diferença para você conseguir realizar um tratamento mais efetivo. Eu estou falando aqui muito de internação hospitalar, que são os casos que mais geram ansiedade. Mas isso pode acontecer, por exemplo, se você está numa viagem para o exterior. Os meus pacientes, o que a gente faz? Sempre uma consulta pré-viagem, onde os pacientes viajam com uma lista de medicações previamente acordadas comigo, que podem variar de antibióticos, anti-inflamatórios, corticoides, várias possibilidades de acontecimento, às vezes corriqueiros em viagem. Mas se você não tem, imagina você tá lá, não sei, na Rússia, você não sabe falar russo, você tem que ter o seu seguro de viagem, mas, por exemplo, você evolui com uma dor de garganta. E aí, o que você vai fazer? Se você tem um médico assistente, ele já prescreveu essas medicações básicas, você entra em contato com ele e ele vai falar, olha, eu vi que você tem corticóide ou um antibiótico, vamos fazer isso, para ver se melhora. Ou então, não, olha só, isso é muito grave, vai lá, aciona o seguro e me dá notícias. Então, mesmo fora do país, você pode contar com esse acompanhamento. É realmente o médico que conhece todo o seu histórico. E isso, gente, é muito incrível, porque esse acompanhamento diminui os problemas e as intercorrências de saúde que podem acontecer no seu dia a dia. Me conta aqui se você tem um médico para chamar de seu, ou se você já tinha pensado nisso, se você conhecia essa expressão, ou se você está aí fora do Rio e esse médico tem um outro nome, deixa escrito aqui para mim e vamos ajudar as pessoas a entenderem qual é esse conceito de ter um médico personalizado para você. Obrigada e até a próxima!